A rotura, que naquele dia dilacerou meu ventre, perpetuou o rasgo no meu corpo, no corpo de Helena, de Isa, de Trovão, de Carlos, de Aparecida, de Juliana, de Roger, de Hermínia, de Lúcia, de Ivone, de Isa, de Trovão, de Davi, de Lucas, de Flávia, de Rodrigo, de Lina, de Samuel, de Marcelo, de Lúcia, de Ivone, de Lúcia, de Davi, de Lucas, de Flávia, de Rodrigo, de Lina, de Samuel, de Marcelo, de Renato, de Gisa. Acessei o modo sobrevivência. Erguer a espada, costurar o corpo, juntar os cacos, ficar de pé, reunir amores, reinventar a experiência. Passo a passo, pedindo tempo à morte, no justo momento em que eu esperava comemorar a chegada de uma nova vida. Estamos indo para casa com o nosso papai. Ela vou conhecer a minha casinha. Helena está chegando em casa. Vai tirar esse cinto. Tá pensando? Peraí que eu já fotografar, ué. Peraí. Dá o balão pra mamãe. Vai lá ver sua irmã primeiro. Ana, beijo a criança, xixi. Quando os pais chegam com um bebê e que eles estão vivendo uma situação de se conhecerem, né? Uhum. E de conhecer aquele bebê, que ele vem até diferente do que foi imaginado, do que foi desejado, de toda a construção imaginária que teve antes, e é uma reconstrução, né? E normalmente os pais chegam muito desvitalizados e assim, não acreditando que eles possam ser capazes, inclusive, de conhecer e de interagir com aquela criança, né? A dor é muito grande, o luto é muito grande, que ainda está se fazendo. E você tem que se disponibilizar para conhecer aquela criança. E não achar que aquela criança tem que se colar ao seu desejo, né? De como você gostaria que ela fosse. Exato. Porque às vezes isso acontece, né? Então, você precisa se abrir para conhecer e para receber aquela criança. Mas você tem, ao menos, um embasamento, assim. Você já viu aquilo acontecer com outras pessoas, né? Você já viu outras experiências de mães, você já foi filha, você é filha, né? Agora, quando chega uma criança com deficiência, infelizmente, pelo menos na minha geração, que não teve a chance de estar com essas crianças, conviver com essas crianças socialmente, porque não existia toda essa discussão pela inclusão, eu nunca tive na escola um coleguinha de inclusão, né? Isso. Então, era um não saber absoluto. Assim, é um pavor e um não saber como lidar, não saber como aceitar, não saber como se comunicar, não saber o que fazer com essa criança, né? E aí, a sua fala me leva para esse lugar da disponibilidade, assim, sabe? De uma disponibilidade sensível, assim, que é algo batalhado, difícil, não é simples. Mas que é isso, você começa a olhar para aquela criança para além da deficiência. Isso. Porque senão você fica estancado no mesmo lugar, você não consegue passar daquilo ali. Mas quando você tem a chance de olhar para ela enquanto sujeito de desejo, e começar a olhar naquele rostinho e ver o que ela quer, o que ela não quer, e ver se ela está feliz ou se ela está triste, se ela está incomodada, né? E estabelecer uma comunicação, assim. Eu acho que esse trabalho para a gente foi fundamental para essa abertura que a gente ganhou com a Helena e de como a gente consegue se comunicar e compreender ela hoje em dia, assim, sabe? Desde o nascimento da Helena, eu comecei a buscar tratamentos para a paralisia cerebral no mundo todo, de uma maneira incessante. Eu tinha uma ansiedade grande em encontrar uma solução, uma cura, um algo a mais. Eu não parava.
Essa energia virou livro, tela, dança e com o tempo se tornou de fato uma pesquisa científica e afetiva. Mas o que é trabalhar a noção de afeto dentro do contexto de uma pesquisa, né? Quando a gente fala sobre afetos, a primeira ideia que vem à cabeça de qualquer pessoa é de um sentimento bom, é de uma emoção, é de algo que geralmente é associado ao carinho, que diz de algo que seja afetivo no campo do amor, no campo do cuidado. Pensar em afetos é também pensar no impacto da nossa relação com o mundo, no impacto que as coisas do mundo provocam no nosso corpo. Então, às vezes, a gente pode ficar chocado, a gente pode ter repulsa, pode ter nojo, pode ter medo, e toda essa movimentação do processo de afetação nos faz reagir de algum modo. Como é que isso vem para a pesquisa? Como é que a gente chama e considera a pesquisa em dimensão afetiva? Nós chamamos a pesquisa a partir do envolvimento do corpo dos pesquisadores. Durante muitos anos, as ciências sociais aplicadas e as ciências humanas foram acostumadas a pensar a pesquisa a partir de um distanciamento de quem pesquisa, da pessoa pesquisadora. E na dimensão afetiva, nós buscamos esse envolvimento e esse assumir de que o corpo pesquisador faz parte da pesquisa tanto quanto os fenômenos que nós observamos e com os quais nós dialogamos. Então, a pesquisa em dimensão afetiva, ela se propõe muito menos a analisar, a categorizar, a estabelecer o que nós chamamos de regras científicas para entender determinados fenômenos e muito mais a dialogar com esses fenômenos, entender as problemáticas sociais, o modo como nós pesquisadores reagimos, o modo como as pessoas que estão envolvidas nessas problemáticas reagem, ou seja, como elas são afetadas por tudo isso e como nós podemos colaborar. Algumas pessoas dizem assim, quem pesquisa com afetos é porque tem uma ideia utópica do mundo, é porque é uma ilusão de que nós podemos fazer alguma coisa. Não, a gente está pensando cientificamente nos fenômenos e no nosso envolvimento, nesse estar no mundo. Como é que nós queremos ocupar o mundo? Como é que nós queremos ocupar a ciência? E para isso é preciso que o corpo do pesquisador, da pessoa pesquisadora, seja envolvido e seja considerado na pesquisa como algo que é importante e que faz diferença. Foi nesse caminho que eu me reaproximei da educação somática. Eu já conhecia algumas abordagens em função do meu próprio fazer em dança, mas agora isso se apresentava para mim em outra perspectiva, a das deficiências. Sentir, ser sentido, sentir-se a si mesmo. Olhar, ver, observar, enxergar, escutar, perceber, tocar, ouvir, sentir, mover, falar. O sujeito que percebe o mundo é o mundo percebido. Entre trocas e buscas, eu descobri o trabalho do Yuji Oka. Nós tivemos a oportunidade de ir a Toronto para um tratamento intensivo com Helena e também para eu iniciar a minha formação em Spiropraxis. É difícil definir o trabalho dele, pois é um conhecimento que vem da prática. É preciso experimentar para conhecer. Toda ideia se fundamenta no conceito de corpo-mente,
em que cada experiência é única, pertence a um corpo em sua relação com o mundo. Body mind, what I like to think is that what we're working with is what I call universal body mind. And that means that even fundamentally inside ourselves, all our experiences are fundamentally the same. We have a different take, we have different perspectives, certain things that more weighted on one side or the other. But I like to think that everyone has the same education process. So whether they're disabled or not, when I'm working with a disabled child, I don't think of them as being disabled, for example. Yeah. I think of them as just going through a learning process and trying to figure out what part of that learning process they need. I have a lot of people who come in for injuries who aren't disabled, but it's the same thing. They have the same issues. They're not aware of their body. They need to learn how to get flow moving in their body. They need to find another insight, another way of looking at the problem that they have. And so I think everyone is the same that way. It even goes outside the realm of the injury work. The injury work is just on more on the negative, the block side, the difficulty. But fundamentally, for everybody, even with disabled children, what I want them to do is to have joy. I want them to feel that they're reaching their highest potential. Yeah. In every way. It's not like there's something wrong with them, yeah. But it's just they have to figure out how to bring the best of themselves out. Okay. Oh, empurra. Come on. Oh. Wow. I see flow as like the aspect of nature. It's the way things are. It's the way things move. It's the way things are supposed to be. And so flow is all about hooking in not to the conventional way that we think a person should be or not to be, but just the kind of thing in which, whether it's an animal or a person, they feel comfortable. They feel they're in their proper environment. So that's what flow is. It's this exploration of body mind that we're born with, that we enter the world with. Let's go to Isadora. Isadora. What? She's crazy. Come. Hola. See. Hey. Isso. Aí, muito bem, irmãs. But in a flow learning thing, you take what comes. And there's so many different things that can happen inside of a session. Maybe the child gets tired. Maybe they get extra energized. Maybe they find an interest in a particular area. And you have to be constantly ready to move into that direction while still keeping a direction going. So it's a very, very open space, very dynamic space. And it's based on a process rather than a set curriculum. Não há um objetivo pronto para ser alcançado. Cada sessão acontece na relação corpo a corpo, na presença e disponibilidade dos envolvidos. Talvez por isso, o Yuji goste de envolver toda a família no processo, apresentar à criança um ambiente seguro, divertido, prazeroso, em que ela possa se sentir à vontade. Força na frente, agora levanta a cabeça. Isso! The energy part of the situation has both a technical and a creative side to it. And the technical side is very new, I think, and I think it can really help the children in this population. So someone with cerebral palsy, you have to understand just how they're using their energy, because
For cerebral palsy, for example, one of the big things is that they can get into a very spastic condition. They can get very, very excited, and then their muscles can lock up. And what you're trying to do is that when they arrive at a certain energy, beyond that energy is what they cannot handle. And so the whole treatment, and this is something that I think somatics can bring, body-mind examination can bring in a much better way, is to change their threshold of energy, their range of energy, functional energy. And this is a very technical process that we use here, and it's new. I've been presenting this at conferences and stuff, and people are very, very interested in this more technical approach. But then there is also the energy meaning the spirit, the quality of movement and the quality of person. And to connect with that is really at the heart of the educational process for these kids. You can't give them something to do, you have to connect with their energy. And every kid has a different energy. And so as a person who's working with a child, you always get stretched. Yeah. You have to come and meet the energy, become that energy, become intertwined with that energy, to immerse yourself in that energy. And when you do that, then that dance, that flow, that magic happens. Outra coisa muito fundamental é preparar o corpo para o movimento. E aí entra o toque, a massagem, a manipulação. Ele vai desbloqueando pontos em que o fluxo esteja sendo interrompido. E isso vai dar passagem ao movimento. Você Can we try gostou? again? Você dá a mão, mamãe? Obrigada. A outra mão. Isso. Pezinho pro Yush. Bem alto. Dá o pezinho bem alto. Isso, filha. A Helena começou a demonstrar que estava realmente aprendendo e não simplesmente repetindo o movimento. Ela foi capaz, por exemplo, de distinguir braços e pernas por conta de uma brincadeira de balançar. Parece pequeno, mas isso foi uma grande conquista para ela e para nós também. Muito bem, obrigada. Mais um. Muito bem. Eu gosto de chamar esse lugar, o centro de movimento do Spiral Practice, de buraco de minhoca, né? A gente vive uma realidade paralela, de certa forma, em função do tempo e espaço que se constrói aqui. Muito mais dilatado, muito mais focado. O fato da gente estar hospedado aqui aprofunda também essas possibilidades de aprendizado e das vivências que acontecem diariamente. Então, eu acredito que um dos grandes desafios para o meu treinamento e para continuar o trabalho com a minha filha no Brasil e posteriormente com outras pessoas, quando eu terminar minha formação, é a criação desse tempo-espaço, dessa relação, que é uma relação dilatada, é uma relação conectada e ao mesmo tempo isolada, porque a gente tem uma relação tão profunda, tão forte com o lugar e com a pessoa com quem você está envolvido naquele momento, que todo o entorno desaparece. É um aspecto muito forte desse trabalho, o trabalho interno que a gente tem que fazer para conseguir alcançar essa qualidade de relação, né? Uma qualidade de relação que vai permitir o diálogo tônico, né, muscular, vai permitir eu olhar para minha filha e saber o que fazer, ou o que é que ela está me demandando. Essa conversa corporal, seja com ela ou com outras pessoas, ela
É uma conexão muito íntima, muito profunda e que é um lugar também que a gente precisa aprender a alcançar. Não é algo mágico ou dado e que só algumas pessoas têm capacidade de fazer. Na verdade, é um lugar que a gente alcança com muito treino e muita prática, que é o caminho que eu quero desenvolver nesse momento. Você tá gostando de brincar na neve? Achei o máximo. Tá! E 3. Você já sabe o que vai acontecer. Oh. E hoje vem trabalhando o rolamento com a Helena há algum tempo. Ele usa várias formas para chegar a esse mesmo objetivo. Por muito tempo ele trabalhou o acionamento dos braços e pernas para que ela entendesse melhor o movimento. E agora ele faz esse jogo com a gravidade, seja com o corpo dele, seja com alguns objetos. Ela rola do sofá, ela rola da poltrona, do puff. E ontem ele fez um escorregador com os colchões, que também facilitavam rolar. Então ele vai desenvolvendo a habilidade a partir de múltiplas experiências em que ela vai descobrindo essas possibilidades de movimento. Ontem, pela primeira vez, ela conseguiu executar o movimento sozinha nos colchões inclinados, que foi algo que funcionou bastante para ela. Para o Yuji, o fluxo é uma questão fundamental. E isso, para mim, é onde o Spiral Practice se encontra com a dança. Muitas vezes, as sessões parecem mesmo uma prática de improvisação em dança. Yeah, dancing is everything. You know, I have a background both in physics and dance. I had an undergraduate in physics degree. So I have a very scientific mind. But I realized during that education that it wasn't enough. That when I was at school, I felt there was something missing in my life. And so I started dancing very late in university, and I decided I wanted to go into modern dance. And that change forced me to have to think in a very, very different way, be and think and feel in a different way. And the dancing taught me about my body-mind. It taught me how to return back to that. And because I had to learn everything new, I had to learn how to dance. I had to learn how to use my body correctly. Dancing became not only an expressive, artistic thing, the thing that we normally associate dancing with, but it also became a place of learning, of really, really deep learning. E a dança, vista assim em uma dimensão muito mais ampla do que a do senso comum, no ponto de vista que a gente acredita, que é o da dança como campo de conhecimento, ela é transformadora, inclusive para corpos com deficiências. Então fui descobrindo uma outra dança, um outro lugar de dança, uma outra possibilidade de dança. E que possibilidade é essa? O que a deficiência trouxe para você em termos de aprendizado mesmo em relação a essa dança anterior, né? Que a gente pode pensar que a ideia de dança que se tem, a ideia normatizada, regularizada, assim, quando você conversa com alguém que não é do meio e pensa em dança, vem imagens muito prontas, né? Uhum. Que outra dança é essa que se abriu a partir da sua experiência com os corpos mistos, né? Com os corpos com e sem deficiência? Eu tive que desfazer uma ideia de dança.
para poder aprender de novo a dançar, eu diria. É lógico que a gente não desfaz, assim, não vira página branca, né? O nosso corpo é um corpo de memórias. É lógico que é isso, que a gente não passa uma água e aí a gente está livre de todas essas memórias. Mas eu fui aprendendo a desfazer desses códigos normativos de pensar que para dançar era necessário um tal gesto, era necessário um domínio de uma certa maneira gestual, um certo domínio do corpo e um certo corpo. E eu acho que o que me trouxe tudo isso é poder ver a dança em gestos que eu não veria, eu não poderia ver antes. Então eu lembro, muitas vezes eu dou esse exemplo, eu lembro de um dos momentos para mim, assim, talvez um dos momentos mais mágicos para mim de dança foi com uma pessoa num hospital psiquiátrico e eu levei uns saquinhos pequenininhos assim, com areia, para a gente improvisar, e essa pessoa colocou um saquinho em cada mão, ela tinha as mãos trêmulas, e ela ficava passando esses saquinhos de uma mão para outra. Era uma coisa muito simples, mas tinha ali uma presença, uma qualidade de presença tão grande, uma coisa, uma inteireza, uma pessoa que estava tão inteira ali, naquele gesto, que aquilo ali para mim era assim, uma poética do movimento. Em alguns casos precisa de um start, você precisa dar um empurrãozinho, você precisa abrir uma janela, mas isso se dá com a pessoa e não antes da pessoa. E se dá com o sujeito. E ir caminhando junto. Então não é um trabalho é um trabalho junto. E é extremamente transformador isso. E eu aprendo, né? Eu não estou lá para ensinar a dança. Eu estou lá para dançar com e para aprender. Então o que precisa para dançar? Desejo. Desejo. Nada mais. Tudo mais com desejo. Isso já é tudo, né? Desejo. Desejo. Vinha caminhando quando de repente... A amiguinha veio até na mamãe. Uma formiguinha vinha caminhando quando de repente... Não é linda? Como é que é o Serra Serrador? Serra é muito radical. Ele é meio radical. Muito radical. Ela gosta de coisas radicais. Né, Lelê? O que eu percebi no meu percurso até aqui é que o que podia e devia ser curado era o meu olhar sobre a deficiência. E é essa a dança que eu busco atualmente, a que eu quero conhecer, experimentar, transmitir e aprender junto, nos próximos capítulos dessa pesquisa afetiva. Tô andando de bike. Tô andando de bike, vovô. Estou andando. Oh, gente, e o arranjo que os fez ficou perfeito, né? Ficou na perna do pezinho. Oh, meu amor. Nem é bom, gente, eu percebi mesmo. Força na perna, filha, força na perna.